Continuidade na página 228, a gente vai falar sobre temperatura e dilatação do corpo. Na aula passada a gente falou sobre o conceito de temperatura, calor, frio, né? E a gente falou também sobre o equilíbrio térmico, onde a gente pega um líquido quente, outro líquido a temperatura ambiente ou gelado. Quando a gente mistura, aquele líquido não fica nem tão quente, nem tão a temperatura ambiente, eles entram em equilíbrio, né? Foi o exemplo que eu dei com um café com leite semana passada, que tem pessoas que pegam leite e esse leite ele pode estar no estado, né, gelado dentro da geladeira ou estado de temperatura ambiente. E o café ele pode estar quente. Quando a gente mistura, obviamente o café não tem o poder de esquentar o líquido, então ele tem um equilíbrio ali, então seria o famoso morno, certo? O famoso morno. Pessoal, guarda o celular, por gentileza. A gente tem a temperatura ambiente, que a gente já falou. E a gente, no capítulo 2, a gente vai falar sobre temperatura e dilatação dos corpos. Como a gente mede a temperatura, né? A gente utiliza termômetro. Antigamente, isso na minha época, era comum a gente verificar a temperatura com termômetro de vidro, né? O termômetro de vidro. Dentro do interior do termômetro de vidro, tinha o mercúrio em estado líquido. Só que hoje em dia ele é proibido a venda disso, né? Por quê? Antigamente, muitas crianças se contaminavam com mercúrio, bebia, acontecia qualquer coisa. Por quê? Mercúrio é mega legal, fala. Mercúrio é uma substância química, um metal, né? É um metal. O que acontece? Esse metal, ele é muito volátil, ele muda de acordo com a temperatura, né? Então eles colocavam dentro de uma barrinha 228, agora estou no 229. O que acontece? Quando alguém colocava na axila, o calor que estava no corpo era transferido para onde? No termômetro. Era o mesmo conceito da aula passada. A gente falou, é um termômetro isso daqui para parecer um lápis. Não é? Você lembra disso? Foi na página 224, aqui em cima, do equilíbrio térmico. Parece um lápis isso daqui, mas na verdade é um termômetro. Antigamente ele tirava a temperatura mesmo? Não, ele media. A gente não tira. Por exemplo, se eu vir aqui agora, olha só, vou tirar a sua temperatura. Se eu tirei essa temperatura, você morre. Vai morrer? Vai tirar o teu calor. Vai tirar seu calor, exato. Não, mas aí a gente tem que falar, vou medir a temperatura. Vou meçar a sua temperatura. Ou seja, a temperatura normal de um corpo é 36. 36,5 e tal. Quando está abaixo disso, está frio demais. Se está acima de 37, já é considerado febre. Tá? A maioria das vezes, varia de pessoa para pessoa. Oi? Se tipo tiver 35, tá frio. Bom dia. Mas voltando aqui. Então a gente mede a temperatura quando está 37, né? Com 37, 37,5, a gente fala que está com febril, ou acima de 37 está com febre. A febre é perigosa? Sim. Por que ela é perigosa? Não sei, professor, porque a febre é quente. Não, a febre ela é quente. Mas por que é perigosa? Porque o calor demais Matar matou. a pessoa de febre. Por conta do quê? Porque ela pode matar a pessoa. Também, mas o que acontece o excesso de calor no corpo humano? Seca a pessoa. Também, a febre seca, mas no caso,
Essa secagem que você está falando é desidratação. A pessoa fica desidratada com febre, é muito bom. Então, ótimo. Mas também não só isso. Por exemplo, todo mundo aqui já fritou um ovo. Sim. Nunca fritou um ovo? Então, com a ajuda de um adulto, frite um ovo. A clara tem uma proteína chamada albumina. É o que está presente na clara do ovo. A clara do ovo é que cor? Não. Amarelo. Ela é meio translúcida, não é? Ela é translúcida. Ela fica branca por quê? Por causa do calor, Por conta do calor. Ou seja, a gente pega o ovo, vai fritar o ovo, essa clara muda de cor pelo excesso de calor. Mas por que, professor? Porque na clara existe albumina, proteína. Né? Quando ela recebe calor, essa proteína, quando ela começa a desnaturalizar, quer dizer o quê? Ela começa a se desmontar. A proteína é esse daqui, esse círculo. Do nada, quando recebe calor, ela começa a mudar de forma. E essa mudança de forma, de estrutura, faz com que a clara fica branca pelo excesso de calor. Ou seja, a albumina, tem ali albumina, professor? Tem, mas a quantidade é pequena. Por isso que muito atleta consome o ovo como? Cru. Porque se você, assim, não é o ideal. Mas pode comer. Porque vai ter a proteína 100% pura, entendeu? Professor, tipo, se a gente ficar com muita febre, a gente muda de cor? Não, mas as proteínas que estão dentro do nosso corpo pode começar o quê? Morrer. Se destruturar. Por conta da temperatura. Que nem a do ovo. Eu já tive isso, eu passei mal porque eu comi ovo, professor. Não. Eu tô falando, a gente tem proteínas no corpo, certo? Quando a gente tem um excesso de temperatura, tá? Com febre, tipo 38, 40, que é o 40 é o nível, tipo assim, vai pro hospital. Porque você, quando tem 40, você corre o risco das suas proteínas colapsarem. Né? Teoricamente, entendeu? Morre. Vamos colocar assim, entre aspas. Fala. A cor original da clara é a cor da gema? A cor original da clara é meio translúcida. Ô, professor. Mas você não falou que ela tem mais por causa do calor? Ela é translúcida sem calor. Quando coloca calor, ela fica branca. Peraí, deixa eu falar, fala. Por que o Covid causa febre? Hã? Por que o Covid causa febre? O que causa o que da pele? Covid causa febre. Por quê? Não entendi. Porque o Covid causa febre. O que causa febre? Não, porque o Covid causa febre. É um processo de infecção. Se mostra, por exemplo, um vírus. Entra um vírus na bactéria, entra na corrente sanguínea. Quando entra, essa bactéria ou esse vírus, ele inflama alguma determinada algum órgão. Por exemplo, geralmente quem respira muito com a boca aberta costuma inflamar as amígdalas, né? Então as bactérias se alojam onde? Nas amígdalas. Aí começa a se multiplicar e o primeiro sintoma é o que? A inflamação. Inflama as amígdalas. Quando Porque eu não consigo respirar pelo nariz por causa você quer respirar pela boca, né? O que acontece? Essa inflamação faz com que aumente a temperatura. E esse aumento da temperatura dessa inflamação, provocado por essa aumento da temperatura provocada pela inflamação, é um sinal do corpo falando: ei, você está ficando doente. Entendeu? Então a febre não está ali à toa, é um sinalizador para mostrar que você está mal. Por exemplo, eu passei mal no início do ano dos rins. Eu estava bem brincando com a minha afilhada, do nada, simplesmente do nada,
eu me senti esquisito. Foi assim, tava quente, me lembro, o dia todo foi muito quente, a noite estava sendo quente, e à noite eu senti um frio absurdo. E geralmente quem tem febre sente frio. Por quê? A pessoa quando está com calor, ela está perdendo o calor. Mesmo ela está com temperatura alta, mas ela está perdendo o calor, né? Então eu comecei, fiquei prostrado, fiquei deitado. Quando chegou de madrugada, cara, eu estava deitado, eu me tremia todo. E eu não conseguia fazer isso, ó. Não conseguia movimentar meu braço. E meu celular estava no chão. Eu não conseguia pedir socorro. Não conseguia pedir socorro. E eu acordei com falta de ar. Com muita falta de ar. Aí eu falei, já a primeira coisa, eu falei, não acredito que eu fui pego pela Covid. Eu falei, estou com falta de ar. Aí eu consegui pegar o telefone, aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, estou passando muito mal, socorro. Aí desceu, me colocaram máscara e tal. Eu fui pro hospital. Cara, quando eu fui pro hospital foi horrível. Eu tava com 39,5 de febre. 39,5. Ou seja, um passo por 40. E a febre não cedia a nada. De pirona na veia, a febre não descia. Aí colocaram antibiótico. Só foi diminuir depois de um dia minha febre. Eu fiquei um dia literalmente só com febre. Então, a febre é um indicador que está acontecendo alguma coisa de errado no seu organismo. Né? E fala. Então a temperatura, ela está relacionada tanto à temperatura corporal, que indica a gente se está bem ou está mal. A gente tem a temperatura que mede o ambiente, né? Para ver a temperatura que está. Por exemplo, tem dias que está um calor infernal e tem dias que está frio a beça. Né? Ou ainda mais o que está acontecendo com o planeta Terra atualmente. Né? Eu falo com meus amigos, né? E tem outros professores que estavam conversando também. Isso tudo que está acontecendo no mundo é um prelúdio da extinção. Isso tudo que está acontecendo já é processo de extinção. Isso está acontecendo, é processo da extinção. Então, professor, o mundo vai acabar daqui a amanhã? Não, já está acontecendo já. Entendeu? Houve um relatório de emissão de CO2. Ano passado era para ter o quê? Quase nada de emissão de CO2 por conta da pandemia. Bateu o recorde. Não sei como, mas teve recorde em CO2. Né? Então essas coisas estão acontecendo. Se não freou ano passado, quem dirá que vai frear esse ano que vem, né? Então, com a ação do homem, está deixando as coisas totalmente irreversíveis. Então, no Canadá está ficando calor, aqui está do nada ficando frio, calor, do nada tem tempestade de areia, do nada gente morrendo em todo canto por fatores climáticos. Então, a gente, né, da área, fala que isso é tudo já processo, um prelúdio de uma possível extinção, mas lá para frente. Né? Pode ser reversível? Ninguém sabe. Né? Mas é uma coisa que vai estar acontecendo, só que a gente acha um fenômeno bonito. Nossa, que legal, tal. Mas a tendência daqui em adiante, assim, vocês vão sentir um pouco já o efeito da temperatura, como eu estou sentindo. Mas os filhos de vocês, talvez os netos de vocês, vão sentir muito mais. E vocês vão lembrar, caraca, na minha época era mais fresco. Entende? A situação tá bem feia, tá bem zoada. A situação bem zoada. Só ladeira abaixo. Um dia todo mundo vai morrer, mas não vai ser agora, relaxa. Essa raça humana vai ser. Eu quero que a minha raça seja extinta. Mas não vai ser.
relaxa, você é importante. É só fazer a sua parte. Mas você vai, você vai. Eu vou morrer agora. Ah, ninguém vai morrer agora, meu amor. Olha aí, vai deixar ela passa aquele perrengue que a era do tempo passou. Então você quer escolher como você vai morrer? A terra tava assim junta, depois a terra começou a De qualquer jeito vai morrer de qualquer jeito. Relaxa, relaxa. Não vai acontecer agora. Você não vai morrer assim, não. Não é você que vai morrer agora. Mas não vai acontecer isso amanhã, nem depois da manhã. O que vai acontecer então? Você vai Você vai ficar normal. Mas eu não quero morrer, eu não sabe lentamente. Aí conversa com Deus. Aí você conversa com Deus. O professor ele ficou passando como a gente pode morrer quando a terra acabar. Eu fiquei chorando. Não, relaxa, você vai morrer de velhice. Ela tem medo da morte. Esse ano, um pouquinho, mas não morre nada. Você tem que preparar pra você vai. Olha só, existem outros tipos de termômetros. De demônio? Não, termômetros, pelo amor de Deus. Uou! Silêncio. Olha só, no livro de vocês está falando que tem o termômetro digital, que é o termômetro que a gente utiliza, né? Lembrando que aquele termômetro, eu só não finalizei lá a ponta que eu falei. O de vidro, ele passou a ser ilegal, tirou da circulação por conta do mercúrio. Tinha gente quando quebrava, crianças, principalmente da minha geração, achava aquele metal muito legal, né? Porque ele fica quicando, ele era divertido. Aí muita gente usava, meninas principalmente, usavam para brincar de comidinha. Entendeu? Sendo que aquilo dali era muito cancerígeno. Muito cancerígeno. É tão cancerígeno que na época tinha o mercúrio em estado líquido para passar em machucado. Pode perguntar isso na época dos pais de vocês. Também uso bastante. Isso daí também é da época de 60? Não, até 90 passava isso. Ah, tá, porque eu não sei. Não. Pode perguntar. Ah, sei lá. Eu sei lá. Vamos rezar aí, que tem uns 3.000 anos, tá bom, né? Tem uns 3.000 anos. Global. Isso é algo global. Então a gente tem o termômetro digital que todo mundo conhece. Aí a gente tem o termômetro do radiador, que é onde funciona o carro. A gente vê a temperatura, temperatura do carro. Aí a gente tem a temperatura da geladeira, né? Algumas geladeiras têm um termômetro, as mais sofisticadas tem ali, né? Mostrando a temperatura, como está dentro dentro, né? O conteúdo ali, o produto. Quem vê isso bastante é que quando a gente vai em bar. Geralmente quando tem em bar tem uma geladeira e tem um termômetro mostrando -3, menos sei quantos graus, né? Mas é aquele pequenininho. O quê? Como é que eu tenho só termômetro de lá? Depende. Dessas geladeiras que ficam em bar, eu nunca vi o termômetro deles. Mas o termômetro, tem uns que são pequenininhos e tem uns que são grandes, que ficam em cima da geladeira. Tem no mercado. Alguns tipos de gases, ele contrai e relaxa na presença da temperatura. Por exemplo, se eu pegar meu Deus, eu ia falar sobre dilatação e contração, eu acabei falando antes. Quando a gente tem uma aumento de temperatura, a gente tem alguns tipos de materiais que dilatam-se, né? Vocês devem saber da matéria dessa, né? Vocês estão rindo. Quando a gente tem excesso de temperatura, algum tipo de material se dilata. Qual é o material que dilata com calor?
O gelo? Qual dilata? Qual é o material Quer dilatar meu? que é dilatar, que aumenta de tamanho? O Ah, tá, dilata. aumentar. É Pepsi. O que é? É Pepsi. Ah, não, a borracha de O que é que aumenta com a temperatura? Ferro. ferro aumenta. O ferro, ele aumenta, as moléculas já dilatam, né? Então, quando você você vai para a estação de trem, você sempre vê um espacinho entre as barras de ferro. Por que tem esse espacinho? Para caso tenha dilatação do ferro, aquele espaço ser preenchido. Antigamente, a gente não tinha esse conhecimento. Então é isso. Acontecia o quê? Os pessoal fazia a estrada de ferro, veio o verão. Os trilhos todos começaram a estourar, sair, né? Por quê? O ferro estava colado, começou a envergar assim, ó. Né? Então, aí começaram a ter uma ciência estudando relacionada ao calor e a ação do calor nos objetos. Aí eles começaram a estudar como era a ação do calor em barras de ferro. Aí perceberam que o barro de ferro se dilata. Então era necessário um espaço para preencher por completo, correr, fala. Então é por isso que tem aquelas construções de letras abandonadas que tem um negócio assim? Certo? Como assim? Entendi. Esse negócio assim. Assim Ferro como? envergado, ferro torto. Que Não. enverga assim pra trás. Então, isso antigamente. Estou falando da agora. São Paulo. Mas a barra de ferro? É a barra de ferro. Ah, eu não sei, mas provavelmente pode ser. Provavelmente pode ser. Então, olha só, tem essa dilatação e a contração. Quando tá muito calor, tem essa dilatação. E quando começa a esfriar, quando a noite vem, quando a noite vem, acontece o quê? Retrai, volta ao normal, tá? Então fica normal. Os gases, a mesma coisa acontece com gás. Quando eu pego uma bola uma bola de uma bexiga, e começo a encher ele, inflar. Encho e pego, tá cheia, e coloco dentro de uma geladeira. O que acontece? O frio vai fazer com que aquela bola contraia. Faz. Você também pode fazer esse teste. Ela fica igual quando você vai encher ou... Não, ela diminui só de tamanho. O gás que estava livre ali, meio que compacta. Não é o calor que faz isso? Não. Isso eu vou colocar na geladeira. Hã? Se eu pegar a bexiga e jogar ela e botar na geladeira, ela vai estourar ou vai sentar? Vai ficar descongelada. Mas vai estourar pela... Ó, se estourar, é porque tem alguma coisa dentro, mas ela não estoura não. Talvez possa estourar, e na realidade aqui não vai estourar porque vai estar congelado, se você tirar do congelador e o plástico, a borracha ficar grudada. Pode acontecer, sabe? Mas a princípio não estoura nada não. Normal. Normal, fala. Por que o vidro, ele estoura? Estoura. Depende. Calor, né? Não- Pode ser calor, pode ser som, por exemplo. Sabe o shopping da pedreira? Aquilo ali era uma pedreira mesmo. Lá o pessoal colocava dinamite ali e explodia. Para você ter noção, a explosão era tão grande que vinha a janela aqui tremia. Daqui tremia. A explosão era lá no shopping e a janela aqui tremia. Aí desativaram aquilo dali através de vários processos. Por quê? Os moradores que moravam ali próximo da pedreira ali não tinham mais janelas. Porque o impacto era tão grande que estourava as janelas. Então, ó, som alto pode estourar e calor.
São dois fatores. Ou a pessoa mesmo joga alguma coisa que quebrou. Não, mas ele não quebra, ele quebra um pedaço e quando sai. Não, ele quebra uma rachadura e Mas pode ser fatores mesmo, uma explosão, calor, faz isso. Que horas são? São 10h52. Fala. Alguém falar? 10h52. Aqui no capítulo 3, na página 236, a gente fala sobre transmissão de calor, cedendo e recebendo calor. Isso do que eu estou falando para vocês é matéria de prova. Esse capítulo aqui é muito importante, é IPC total. Então, quem puder colocar IPC, coloca IPC no capítulo 2, capítulo 3. É IPC. Importante pra caramba. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas formas de transmissão de calor. A gente tem transmissão de condução, convecção e radiação, né? Essas três formas que o livro está dando aqui pra gente como exemplo, é muito fáceis, tá? Então, a condução é o quê? Quando nossos pais estão cozinhando, né, eles mexem geralmente o arroz, o macarrão com colher de pau. Não, o meu mexe com colher silicone. Geralmente. Ou com silicone. Mas tem gente que mexe com colher de alumínio, né? Então ali mexendo com a colher de alumínio. Pera aí. Aí mexe com alumínio. Aí a mãe deixa lá, a água tá fervendo, deixa alumínio ali, a colher de alumínio, e vai fazer alguma outra coisa. E deixa ali 5 minutinhos ou 3 minutinhos. A colher recebe o calor da panela. Ou seja, esse calor a gente chama de condução. Esse calor está recebendo, a panela está recebendo calor, esse calor vai ser transferido para uma colher. E essa transferência de calor a gente chama de condução. Ou seja, a molécula, vamos dizer que aqui é uma colher, certo? Aqui é uma colher. As moléculas, os átomos que constituem essa colher, vai receber tanta energia que os átomos vão começar a vibrar, que é o calor. A gente vai ver a colher vibrando? Não, obviamente que a gente não vai ver, mas isso está acontecendo, né? Então, quando a única coisa que a gente percebe esse calor é na hora quando a gente entra em contato com ele. A gente queima a mão. Que horrível! A água fervendo também. A água fervendo tem a convecção. Dá pra queimar água? Não. Minha mãe uma vez falou que queimou a água. Ela queimou a panela. Pode ter queimado a panela. Mas não. Olha só, a convecção acontece quando a gente coloca uma panela d'água. Sétimo ano, presta atenção. A gente pega uma panela de água, coloca ela para esquentar. A água que está suspensa ali lá em cima da panela, ela tem a mesma temperatura que está lá de baixo? Não. Por que ela não tem? Aqui é a panela. A água aqui que está em contato com o fogo. A água que está aqui em contato com o fogo tem a mesma temperatura da água daqui de cima? Não. A água daqui de cima tem o quê? Ela está mais fria em relação ao que está embaixo, recebendo calor. Essa água, quando ela recebe muito calor, as moléculas começam a vibrar, borbulhar. O que acontece? Acontece uma corrente dentro da panela, só que você não consegue ver. Mas a água que está ali embaixo, ela começa a subir. Fazendo o quê? A água que está lá em cima venha para baixo esquentar e a água de que está abaixo subir. E assim o calor preencher o ambiente todo. Bem legal. Isso acontece, sabe aonde? Na atmosfera. Por exemplo, aqui tem uma massa de ar
quente. Massa de ar fria. Aí vem do nada uma massa de ar quente do centro-oeste e sobe, faz a massa de ar quente, de ar fria subir e dissipa. Isso acontece também no meio ambiente, né? Isso acontece, só não acontece só essa corrente de convecção, só na panela, mas em clima também. E a radiação é o mais fácil de todos. A radiação, ele é... Alguém já ligou acendeu fogueira? Já? Ligou o fogueiro. Não, ligou. Acendeu a fogueira? Quando você acende a fogueira, você não sente um calor? Sim. Aquele calor ali a gente chama de radiação. Por quê? O fogo está emitindo energia. Então, quando você chega ali próximo, você está recebendo a energia da fogueira, certo? Então, aquilo dali a gente chama de radiação. Outro exemplo que a gente utiliza para utilização de radiação é estufa de planta. Sabe aquelas casinhas que tem estufa? O calor entra naquela estufa e cria um efeito estufa ali, natural não, artificial, para manter a funcionalidade das plantas. Deixa eu te falar. E o micro-ondas? O micro-ondas já é outro esquema. Não, Mas é de radiação? ela é um tipo de radiação, mas não a onda dele, que a gente não vai estudar sobre isso agora, não é nociva até então, né? A gente não sabe a saúde humana. Até então não é nociva. Porque, querendo ou não, o micro-ondas não é muito antigo. O micro-ondas não tem nem 100 anos. Entendeu? A gente precisa de mais anos para a gente saber se faz mal ou não. Mas a gente não tem essa menção se faz mal ou não. A gente vai continuar semana que vem, na página 242 adiante. Beleza?